Brigadão pra ele. Salva de palmas. O cara é um professor Salve de de palmas. responsa. Então, gente, Cara, muito bom. Tocantins, exatamente, DJ, Tocantins. Agora a questão é, não vamos mexer no que tá ganhando. Praticamente nenhum É isso lag, aí. né? Praticamente nenhum lag. Como é que estamos aqui de pessoas na live? Vamos dar uma olhada aqui. Obs, cadê o Obs? 7 espectadores. 7 espectadores, sucesso. Por favor, sucesso. Vou até me ajeitar melhor na cadeira aqui, que agora o corte vai estar lá. Fala pra mim, JP, o que você pensou pra gente conversar nessa volta do podcast? Pra aqueles que não sabem, DJ que já sabe, mas tá retornando, Lucão e Yane, vocês vão ver aí a volta do Digressão Podcast, um podcast que eu comecei falando sobre saúde e estamos seguindo nessa linha. Começou como saúde mental, mas estamos abrindo para mais campos da saúde. Não é um podcast de medicina, então não vai ter papo cabeça de médico intelectualoide que acha que tem que mostrar diploma, não é isso. A ideia é trazer medicina e saúde, e farmácia, e fisioterapia, e o que for tema de saúde, de uma forma clara e concisa para todo mundo, tá? Opa, o Teodoro sumiu. Sumiu? Não, vou. É eu que tô meio bugado aqui. Ó, Enfim. aqui tá esquece marcando disso. para mim na estatística que tem 10 espectadores em live, estamos já a 50 minutos. É isso aí, galera. Agora vai. Deixa eu abrir aqui o Stream Elements no meu celular para não dar bug, né? Porque eu não quero arriscar. Então, JP, você disse que tinha separado um tema pra gente. O que é que você separou? Então, assim, eu gostaria de saber. Eu tô ouvindo meu áudio aqui no fone, mas tudo bem. É meio estranho. Mas tem um negócio que me deixou com a pulga atrás da orelha. Que tem pessoas aí que falam: ah, que remédio você tá tomando pra dor nas costas? Ah, eu tomo remédio tal, eu tomo lá um Dorflex. Aí chega um fulano e fala assim: não, cara, eu fui na agropecuária lá e comprei um remédio que os caras passam em cavalo. E esse remédio é bom, cara, eu passei aqui nas minhas costas e minha dor sumiu. Então, primeiramente aqui deixar um adendo que eu nada contra o pessoal aí que usa medicamento veterinário e está funcionando, mas é interessante, eu gostaria de saber, por exemplo, qual que é a atuação dos componentes de um medicamento veterinário no corpo humano, né? E eu até pesquisei para ver se tinha uma lista de medicamentos que são medicamentos de uso veterinário que são usados por humanos, mas eu não achei essa lista. Então eu gostaria de saber os eventuais eventos, efeitos colaterais, o que pode acontecer se você continuar usando medicamentos de uso veterinário. Tá bom. Vamos começar do seguinte. Todo medicamento que a gente usa em nós mesmos, seres humanos, eles em algum momento foram testados em animais, tá? Seja em camundongos, depois para primatas, cavalo, porco. Por quê? É o protocolo do desenvolvimento de todo medicamento. Você faz toda a parte de engenharia farmacológica, você tem uma... Isso partindo já depois que você já fez a pesquisa e descobriu que o remédio funciona, tá? Ah, esse remédio funciona, tá, então vamos fazer a parte do desenvolvimento in vitro. Engenharia do medicamento, como é que ele vai ser entregue, qual vai ser a forma que ele vai ter, tá? Isso envolve a pesquisa in vitro no laboratório durante a fase do desenvolvimento da medicação. Está desenvolvido? Agora vamos para a fase de teste. Vamos testar in vitro com células de animais e com células de seres humanos, tá? Depois que foi feito o teste com in vitro, a gente passa para o teste em modelo animal. O modelo animal, como é que funciona? Você escolhe animais que tenham semelhança. Primeiro, se o medicamento ele vai ser tóxico ou não, porque é muito comum o efeito in vitro não se replicar nas células vivas, tá certo? Afinal, um conjuntinho de células na plaqueta de vidro é diferente de um organismo vivo. E, muitas vezes, chega na criatura completa e não é o efeito que se esperava, tá? Mas vamos supor,
simplificando bem o caminho. Fomos para o modelo animal, passou pelo conselho de ética, vai testar em quê? Vai testar em camundongo. Por quê? Porque o camundongo tem uma semelhança genética muito grande com o ser humano. Tá bom. Então você começa a aplicar a dose. Só que você tem que pensar que um ser humano médio tem aí entre 70 e 90 quilos. Um camundongo são gramas. Então você tem que corrigir a dose para ele. Você vai fazer o teste em cavalo. Cavalo, pô, centenas de quilos. Aí você tem que aumentar a dose. Então, todo medicamento que a gente ingere em algum momento passou a ser usado em animais. Porque a nossa fisiologia, nós humanos, não é muito diferente de outros mamíferos. Veja que eu estou excluindo aqui anfíbio, estou excluindo réptil, estou excluindo ave, tá? Mamífero, até um certo ponto, todos compartilham algumas semelhanças. Haja visto que teve recente um homem que recebeu um transplante, recebeu um coração de porco. Tudo bem que o porco ele foi modificado para ter uma parte de genoma parecido com a do ser humano. Medicamentos que a gente usa para a gente são dados para os animais. Por exemplo, você tem o paracetamol. Alguns animais podem tomar paracetamol. O que muda? A quantidade de dose, que respeita o tamanho do animal, e às vezes o sal. Por que o sal? Porque não é, o medicamento ele é entregue como um sal, que é uma mistura de elementos, tá? Tipo cloreto de sódio é um sal. Só que o cloreto de sódio é um sal simples. Você pode ter um sal composto em que uma das partes contém uma molécula de alguma outra coisa, tá? Por isso que quando você compra, por exemplo, fosfato de bisoprolol, eu tomo fosfato, eu não lembro se é fosfato de bisoprolol que eu tomo. O medicamento é o bisoprolol, mas ele é entregue como um sal, o fosfato. E eu tomo, para que serve? Para baixar a pressão e controlar a frequência cardíaca. Eu tomo isso. Então, tem muitos medicamentos que a gente toma que o animal toma, só que ele é entregue num sal diferente. No caso do que você está falando, JP, são os analgésicos. Por quê? Cavalo, ele quando se machuca e pelo volume dele, precisa de analgésico muito mais forte do que a gente toma. Só que é comum, muito atleta de alto impacto, muito fisiculturista, por conta da carga que eles pegam, ter grandes lesões musculares. E aí o que eles fazem? Ao invés de ir no médico, eles acabam comprando um anti-inflamatório de cavalo. E aí o que acontece? Esse volume que está sendo entregue para o cavalo é normal para ele. O problema é que para o ser humano é um volume gigantesco. É como falar para você, tá bom, você tomou um tramal quando você fraturou o osso da perna. Você tomou mais ou menos ali uma ampola num prazo de 3 horas, dissolvida no soro. É como se estivesse te entregando 4 ampolas de uma única vez. Entendeu? Então, o volume do medicamento é muito maior do que o que você deveria estar tomando, porque ele foi pensado por um animal que tem aí 450 quilos, 500 quilos. Eu não sei quanto pesa um cavalo, acho que é mais ou menos isso. A sobrecarga que você vai ter, tanto sensorial, quanto renal, quanto metabólica, é gigantesca. O mesmo vale quando a gente começa a pensar em outros medicamentos, tá certo? Essa é a primeira questão. Doses cavalares. Entendi. É justamente isso, DJ. É porque, na verdade, são volumes muito grandes que seriam aplicados. Sabe aquela brincadeira que a gente vê, às vezes, em filme e desenho, que o cara pega a espingarda com um tranquilizante de elefante para pegar um cachorro muito translocado? A ideia é essa, você está dando uma dose gigantesca, cavalar, para um animal menor. Aí o Luke falando, compramos colírio humano para o nosso gato. Sim, colírio é uma coisa que, como ele pouco é absorvido para dentro do corpo, então ele é só um efeito tópico, e normalmente colírio é só uma lágrima artificial com um pouco de corticoide, não tem problema corrigir a dose. Ah, entendi. Então, assim, uma pessoa que vai na agropecuária lá comprar seu remedinho, sua Calminex lá, que o pessoal colocou nos comentários aí, que aquela pomada que eles falam que é milagrosa para dor, não é recomendado, né? Seria recomendado mesmo você procurar o seu médico, conversar
Ah, mas eu vou lá, converso com o médico e dá medicamento fraco. Mas eu acho que aí entra a questão que você falou. Depende muito do porte da pessoa, né? A dose de medicamento que essa pessoa vai tomar, né? Se isso vai dar um efeito colateral, alguma coisa do tipo. Pode ser isso também, não sei. Na verdade, tem um outro problema, tá? Às vezes, a forma como ele é entregue para o nosso organismo não é a mesma que foi planejada para o ser humano, porque por mais que os mamíferos compartilhem semelhanças, tá? Nos mínimos detalhes há diferenças, tá certo? Então, por exemplo, são diferenças que vêm da própria carga genética de cada criatura. O ser humano tem uma fórmula básica, tem uma arquitetura, tá? Por mais que o ser humano compartilhe informações genéticas com outros animais, ele é uma criatura única, o que quer dizer que ele tem metabolismos únicos. Existem proteínas que só existem no ser humano e não existem em outros animais, e vice-versa. E isso pode afetar o metabolismo do medicamento. O fígado de um porco trabalha de um jeito, de um camundongo de outro, o de um cavalo de outro, entendeu? O de um chimpanzé, de um gorila. Se fosse tudo, vamos dizer assim, 100% semelhante, aqueles testes que a gente já ouve nos relatos de que tentaram cruzamentos entre gorilas e humanos, entre outros símios e humanos, para tentar criar uma criatura híbrida, teriam dado certo. O problema é que a genética não é 100% perfeita. A gente compartilha alguns genes, a gente compartilha algumas proteínas, mas a quantidade de cromossomos é completamente diferente. Então o conjunto da obra é diferente. Existe um outro problema também, pela diferença de proteínas. Muita gente usa hormônio de crescimento de cavalo para ganhar músculo mais rápido, tá? Só que esses hormônios foram projetados para o cavalo. Vai ter resposta no nosso corpo porque existem certas semelhanças, mas ao mesmo tempo é uma proteína estranha que pode desencadear uma resposta imunológica e levar a uma lesão muscular, porque o teu músculo vai estar impregnado com aquela proteína. Fora que é uma proteína que é feita para desenvolver musculatura de cavalo. O ser humano não vai dar conta dessa carga proteica. Ele vai ter que fazer crescer os músculos à força. Só que o que mais que no nosso corpo é músculo também? O coração, por exemplo. Todo mundo que toma proteína para crescer músculo, que seja de cavalo, acaba tendo uma hipertrofia muscular cardíaca. A pessoa desenvolve uma doença cardiovascular porque o coração dela fica tão grande, e olha aqui o raciocínio, o coração fica tão musculoso que ele passa a não funcionar. Porque basicamente o que acontece? Vamos lá aqui para o navegador aqui de novo. Vamos abrir aqui a janela do navegador. Eu achei essa dúvida meio interessante, porque eu conheço algumas pessoas aí que em vez de ir na farmácia vão na agropecuária. Vamos abrir aqui para vocês entenderem o que eu estou falando sobre essa questão do hormônio de crescimento. Coração, anatomia. Então, para vocês entenderem. Ah, essa imagem é pequena. Não, quero uma imagem grande. Quero uma imagem braçuda. Tamanho grande. Cavalo. Cavalo, é. Aqui o áudio do cavalo teria dado muito certo. Abrir a imagem, uma nova guia. Oh, Jesus, mas eu pedi tamanho grande e olha... Eu posso tocar o áudio. Gente, é brincadeira, né, gente? Tá de zoeira comigo? Só porque eu tô em live. Mas basicamente, gente, só para vocês entenderem aqui. DJ, eu já falei pra você, DJ. Hipersexualização é um problema, você tem que procurar ajuda, meu amigo.
Ó, o Bernardo mandou uma É, DJ. pergunta. Denis, você observa a correlação entre a automedicação com esse movimento de diversos remédios hoje em dia serem entregues com fraco, médio e forte, por exemplo? Então, Bernardo, eu acredito que sim, tá? Existe realmente essa... Deixa eu desligar aqui. Eu acho que existe uma relação sim entre a automedicação e a perda de eficácia dos medicamentos. A gente não fala de força, a gente fala de eficácia, tá? Por exemplo, o Rudy hoje ele estava comentando na live dele sobre ele usar o remédio para dormir. E aí ele falou que já de um tempo não estava fazendo muito efeito o PAT sublingual de 5 miligramas, porque o uso crônico faz com que o seu organismo se habitue àquela medicação, tá? Só que ele está usando dentro de um contexto em que ele foi medicado de forma adequada. A pessoa que se automedica, ela não tem o parâmetro de uso. Qualquer justificativa, ela está usando o remédio. O corpo, com o tempo, vai se habituando com aquele remédio e não vai mais respondendo. É como o tabagista que começa fumando um cigarro e, de repente, o corpo dele está tão habituado com aquele um cigarro por dia que ele passa a fumar um segundo, só para poder se manter estável. É como o drogadito que... Ah, não, eu só fumo quando me dá vontade. O problema é que começa a dar vontade toda hora e, de repente, doses altas só são suficientes para deixar ele estável, mediano. Já não dá mais o prazer que tinha antes, tá? Então, quando a pessoa se automedica, o remédio ele vai perdendo a sua eficácia, seja porque o organismo está se habituando ou por um outro mecanismo que é o próprio corpo está criando imunidade contra o remédio. Porque dependendo do tipo de remédio que você toma, o teu corpo pode, depois de um tempo, se passar por um processo de sensibilização do sistema imune e começa a criar um mecanismo de defesa para eliminar esse medicamento. Entendeu? Então isso vai fazendo com que ao longo do tempo o remédio perca o efeito. Agora, a pessoa que se automedica, ela vai tomar muitas vezes uma dose que não é nem a recomendada. É o cara que, de repente, para qualquer batidinha, tá lá tomando um AS, tomando 500 miligramas, 1 grama de AS. Pô, 1 grama de AS, nem o paciente infartado toma. Eu tomo 100 miligramas, 1/10 da dose, por dia. Tem gente que toma 1 grama de AS por dia, entendeu? Vamos ver aqui se eu consigo... Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Tenho uma dúvida nessa questão dos medicamentos, que você falou que com o tempo o organismo acaba se acostumando e é como se o medicamento perdesse o efeito, é isso? Então, tem pessoas que eu conheço que todo mês estão lá no posto de saúde consultando, vão lá, só fazem uma conversa com o médico e todo mês pegam o mesmo medicamento. É o tal do medicamento ou de uso contínuo. Se a pessoa está nesse medicamento de uso contínuo, ele também não vai perder o efeito com o tempo? Vai. Como é que funciona isso? Vai. Então tem que haver uma reconsulta, certo? De um determinado prazo de tempo. Porque o que eu observo é que isso às vezes não acontece. Tem gente que vai anos consultar lá no SF e está sempre ali nesse ciclo tomando os mesmos remédios e parece que, né, é um ciclo sem fim. Então, como que deveria ser feito para sair desse negócio? Porque se o remédio não está mais fazendo tanto efeito, então, né, teria que haver uma alternativa para poder contornar essa situação, né? Veja bem, quando eu falo que a pessoa começa a criar resistência, não é um processo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá? São anos. E mesmo assim tem que ver onde que esse medicamento faz efeito até criar uma resistência. É óbvio, eu dei o exemplo do Rudy, porque ele usa um medicamento que a gente fala que é um medicamento neurológico. Ele atua na indução do sono. Então, ele atuando dentro do sistema nervoso, o sistema nervoso ele cria resistência mais rápido. Agora, o paciente que usa um remédio para o coração, um remédio de hipertensão, por exemplo, são anos até aquele remédio não fazer efeito e tem que somar outros fatores. Por exemplo, o próprio envelhecimento do corpo, a queda da função cardíaca, do débito cardíaco. Então, cada medicamento vai ter a sua curva e mesmo assim tem que considerar o próprio organismo do indivíduo, tá?
Então, qual que seria a lógica? O paciente ele tem que fazer o acompanhamento, pelo menos anual, para ver como é que está esse medicamento, como é que está o tratamento. Ah, seu João, como é que está a sua pressão? Tá boa? Tem sentido tontura? Ah, doutor, eu tenho me sentido mais cansado. Ah, vamos ver aqui. Pô, ó, tua frequência cardíaca tá muito baixa. Dá pra gente dar uma modificada nesse remédio para não ficar com a frequência tão baixa? Ó, doutor, tá me dando tontura, vista escurecendo. Ó, tua pressão tá subindo, então a gente vai ter que acrescentar um outro medicamento ou aumentar a dose do seu. O que o senhor prefere? Entendeu? Então, esse acompanhamento regular é que vai garantir que, na hora que o medicamento sozinho não faz mais efeito suficiente, ou você troca, ou você aumenta a dose, ou você acrescenta um segundo. Tá certo? Eu ia falar para vocês, só fazendo um parênteses aqui, sobre a questão do coração. Quando a pessoa... Esse é o corte que a gente chama de longitudinal do coração, tá? Então aqui a gente tem o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo é o que manda o sangue para o nosso corpo inteiro. O ventrículo direito manda para os pulmões para receber oxigênio. A pessoa que toma remédio de cavalo para crescer músculo, ou hormônio de cavalo, ou oxandrolona, vai aumentar músculo no corpo inteiro, incluindo a parede do coração. Ah, mas então o coração dele vai ficar mais forte e vai mandar sangue de uma melhor forma. A lógica seria essa se não fosse uma questão. O músculo do coração ele não cresce para fora, ele cresce para dentro da cavidade. Então, na verdade, o que acontece? O músculo ele começa a aumentar de tamanho em direção do interior dos ventrículos e diminui a capacidade do sangue do ventrículo, fazendo com que o coração mande menos sangue do que ele deveria estar mandando. Então, o paciente, mesmo tendo um coração mais hipertrofiado, é um coração que é insuficiente. Ele não corresponde à demanda sanguínea que ele deveria. O débito cardíaco dele, que é uma medição do volume de sangue que ele ejeta, cai muito. Então, esse paciente ele pode vir a falecer por uma insuficiência cardíaca, às vezes até aguda, porque numa demanda, imagina, o cara tomou hormônio e foi lá para a competição de levantamento de peso. O coração batendo que nem louco. Só que ao invés de estar mandando 1 litro de sangue por hora, está mandando 100 ml de sangue por hora. Ele vai ter uma tontura, vai desmaiar com o peso caindo em cima dele, ou o próprio coração vai sofrer um infarto, porque não vai ter volume de sangue suficiente para irrigar o próprio coração. E aí ele vai morrer. Por isso que o uso indiscriminado desses medicamentos de cavalo, em especial para crescer musculatura, é muito perigoso. Fecha parênteses. Nossa, então o cara aí que é todo bombadão com os anabolizantes lá, com os negócios de cavalo, então o cara pode morrer muito mais facilmente do que um obeso lá que tá com as vias quase entupidas. E o coração vai se contraindo. Sim, exatamente. Assim, a questão é, o cara bombadão no repouso, às vezes ele tá até tranquilo, tá? Porque quer queira, quer não, ele tem um organismo que está habituado a trabalhar com aquilo. Diferente do obeso, né? Que ele está com uma sobrecarga violenta também. Só que tudo vai depender do organismo e da situação. Às vezes o obeso ele consegue sair dessa situação de infarto melhor. Por quê? Porque ele não ganhou peso da noite para o dia. Né? Ninguém ganha 100 quilos de gordura em uma semana. O que acontece é que ao longo dos anos ele foi crescendo e o coração foi precisando ganhar mais débito cardíaco. Então o coração cresceu, mas não porque o músculo cresceu só, mas porque o coração cresceu como um todo e as câmaras, os ventrículos cresceram. E por conta disso, ele consegue criar ramos alternativos das coronárias para irrigar esse coração crescido. O cara que tomou hormônio de cavalo, ele só cresceu a musculatura do coração, mas ele não criou novas artérias, novas coronárias para irrigar esse músculo.
Entendeu? Então, um infarto que ele tiver vai ser muito mais grave do que o obeso, porque às vezes o obeso infartou num lugar, mas ele tem um ramo colateral que a gente chama, são veias, artérias acessórias, que estão irrigando aquela mesma região. Então, o infarto, ainda que doa, que seja um risco, consegue ficar um pouco mais contido. O cara que é fisiculturista, às vezes é fulminante, infartou e foi pro saco. E uma coisa engraçada, agora que você falou, engraçada não, né? Porque não é muito engraçado o cara morrer de infarto, mas enfim, os jogadores de futebol, os caras têm um preparamento físico monstro, né? Os caras vivem treinando e tal. Por que numa partida de futebol, do nada um jogador tem um infarto e morre, se ele tá com a saúde e o condicionamento em dia? Segura aqui, o Rômulo chegou, vamos dar um oi pro Rômulo. Oi, Rômulo. Apareci pra dar Salve, um oi. Romulão. Aparecer pra dar um oi, logo na hora que estão falando do obeso. Ah, mas Romulão, a gente também tá falando do negócio aqui que é, ó. O coração do Rude é marombado. O coração do Rude... Rude, o teu coração, ó, é gigante, cara. Teu coração é movido a muito amor, tá ligado? Fica sossegado. Você vai durar bastante. Romulo, meu coração... Vai, o Rude vai durar uns 200 anos, o Rude vai durar. Vai, faz a tua pergunta, JP, que eu te cortei, desculpa. Que assim, que nem tem os jogadores de futebol, né, que eu tava comentando. Os caras preparados, os caras vivem em esteira, tem acompanhamento de médico do clube, os caramba. Como é que um jogador de futebol, no meio de uma partida, se movimentando, do nada dá um infarto e o cara morre? Por que isso acontece? Você quer a resposta direta seca ou você quer a resposta trabalhada? Vamos para a resposta seca para dar aquele baque e depois você complementa. Tóxicos? Porque veja bem, vamos pensar o seguinte: um atleta de alto desempenho de um clube grande, tá? Não vamos pensar clube de várzea, porque clube de várzea de mal tem dinheiro, tá? Eles passam... Porra, pega o Neymar da vida. O Neymar tá em que time hoje? Me ajuda aí que eu também não entendo nada de futebol. Não sei que time que o menino dele tá jogando. Pessoal do chat, quem curte futebol? O Neymar tá... Quem manja do futebol? Neymar tá em que time? PSG, valeu, Rude. Você acha que o cara que... O Neymar foi chamado pro PSG, você acha que ele não passou por uma bateria de exames? Você acha que ele não passou com um cardiologista, fez exame do avesso, talvez até rastreio genético? Então você considerar que esse cara tem um problema cardíaco é difícil, tá? Aí o que vem? Eles vão ter que tomar alguma coisa para melhorar desempenho, entendeu? Então a ideia deles tomarem oxandrolona, tomar medicamento que melhora o débito cardíaco, medicamento que melhora a oxigenação do sangue, mas em doses que, se eles entrassem num campeonato que faz antidoping, eles não poderiam competir. Só que tudo isso leva o coração ao extremo do trabalho. É como você meter um nitro num uninho e falar, beleza, agora eu vou descer a estrada de Santos a 250 por hora. E aí, de repente, você mete um nitro. Pô, o Uno vai correr? Vai, mas chegar uma hora que o motor do Uno não vai aguentar, porque o atrito do trabalho vai fundir o motor, entendeu? É a mesma ideia. Então, o atleta de alto impacto, ele tá trabalhando já naquela ansiedade do jogo, com alto desempenho, o organismo trabalhando no máximo, ainda sob o efeito de medicamentos que vão fazer com que o corpo dele responda mais. Hormônios que vão aumentar a capacidade muscular e respiratória. Entendeu? Então, do nada, o coração dele vai trabalhar a tanta velocidade que ele vai perder o ritmo. Ele pode entrar em arritmia no meio do campo. E quando eu falo em arritmia, é quando o coração perde o ritmo de trabalho. Essa arritmia, ela pode começar só como uma taquicardia sinusal, que é a taquicardia que a gente, quando toma um susto, o coração fica acelerado. Para uma taquicardia
ventricular, que é quando o ventrículo começa a coordenar a frequência e ele descompassa com o átrio, então ele começa a ter 2, 3, 4, 5 frequências diferentes até o momento que ele entra em fibrilação. Fibrilação é quando o coração ele começa a tremer. Vocês do chat, você JP, já teve algum músculo que de repente do nada começa a tremer? Sem Já, você estar mexendo? já. Isso chama fasciculação muscular. O músculo do coração pode passar por isso. A fibrilação é isso. É quando o músculo ele começa a só vibrar sem contrair de forma coordenada. Então o coração que era para fazer isso, ele começa a fazer isso. E não manda sangue para lugar nenhum. Se não manda sangue, o primeiro órgão que vai sofrer é o próprio coração, que ele não vai receber sangue e vai começar a infartar. A outra coisa é que esse coração fibrilando, ele vai desgastar todas as reservas de cálcio dele e de potássio, e aí de repente ele para. Então esse coração ele entra em parada, a sistolia. E aí por conta disso o jogador para em campo, tá? Basicamente é a única resposta que eu aceitaria. Claro, a mídia vai falar que eu já tinha um problema de base. Eu só acredito num problema de base, como por exemplo, alguma síndrome de reentrada que a gente chama. É quando o coração manda o estímulo elétrico do átrio para o ventrículo e de repente ele retorna por uma via acessória e reestimula o ventrículo de novo. Isso chama síndrome de Wolff-Parkinson-White. Eu acredito nisso no jovem e no jogador de várzea, que o time não tem recurso nem para pagar o salário do cara. Que fala, ó, a gente vai ter campeonato em Piraporinha do Bom Jesus, mas você tem que pagar a tua própria passagem de ônibus. Um time como um PSG, um Corinthians, um São Paulo, não justifica, porque eles têm recurso para examinar o paciente e detectar quando tem uma cardiopatia, entendeu? Então, basicamente é isso. Olha, Alice, bem-vinda aqui, minha querida, ó. Seja bem-vinda à live, brigadão por ter aparecido.